livro de Jó é um livro intrigante. E eu desejo que esse tempo que eu vou estar ministrando possa te motivar a ler Jó todo. Não tenha medo, assim como eu. Eu tive muito medo. O que será que Deus tem preparado para mim? O que será que Ele estava preparando meu coração para ler Jó? Há algumas coisas muito chamativas em Jó. Primeiramente, a estrutura de Jó é totalmente diferente de todos os textos bíblicos. Você tem no mesmo texto bíblico, ou no mesmo livro, uma narrativa. A narrativa vai do capítulo 1 ao capítulo 2, e depois do capítulo 42, 7 a 17, são narrativas, contam a história de Jó. Mas entre essa narrativa, do capítulo 3 ao capítulo 27, nós temos uma conversa, um ciclo de conversa, que começa gostosa, começa uma conversa com amigos, mas depois fica uma conversa tensa, chega a ter ofensas e brigas. São 3 rodadas de conversa: Jó, depois Elifaz, depois novamente Jó, depois Bildade, depois novamente Jó, depois Zofar e depois Jó. Isso se repete por 3 vezes: Jó, Bildade, Jó, Elifaz, Jó, Zofar. Depois nós temos um outro amigo, Eliú, que chega no meio da conversa e também apresenta algo para Jó. Mas não é somente por conta dessa estrutura que Jó é intrigante. Jó é intrigante por conta da sua história. É uma história muito chamativa. É um homem rico, caráter bíblico ideal, com 4 características muito reconhecidas na Bíblia: integridade, retidão, temência a Deus, se desviando do mal. Jó tem uma rotina em constante atividade para não ferir os mandamentos de Deus e tampouco descuidar da sua família. Se você ler o capítulo 1, verso de 1 a 5, você vai ver qual é a rotina de Jó. Capítulo 1, verso a 5 diz assim: assim Jó procedia todos os dias, assim Jó fazia continuamente. O cotidiano de Jó era reunir com sua família, temer ao Senhor, ser reto, ser íntegro, oferecer sacrifícios a Deus em questão aos seus filhos. Vai que os meus filhos se esqueceram, por acaso de ter pecado algo, e eu vou oferecer sacrifícios. Jó era alguém íntegro. No capítulo 1, verso 2 e 3, você vê que Jó tinha uma vida 10. O número 10 no judaísmo mostra a ideia de inteireza. É por isso que nós temos os 10 mandamentos, é por isso que nós temos os 10 espias. Se você vivesse no mundo antigo, do Antigo Testamento, e você queria fazer uma representação de um grupo, você escolhia 10 pessoas. Simboliza a inteireza. Quando acredito que você se lembra das parábolas, né? A parábola que foi muito citada aqui, a parábola de Lucas 15, quando perde uma das moedas, a ideia dá desespero porque perde a inteireza. Quando perde uma das 99 ovelhas, 100 é da ideia da camada de 10 de inteireza. Jó tem uma vida 10. Se você fizer a somatória do que Jó tem, no capítulo 1, verso 2 e 3, sempre dá com base 10. Mas tem um trecho em Jó que nos assusta, porque é algo que não repete em nenhum outro momento na Bíblia. E eu não vou gastar tempo com isso, porque isso de fato exigiria quase que um seminário para explicar a respeito disso, porque é um trecho teologicamente complicado. Capítulo 1, versos 6 a 12, e capítulo 2, versos de 1 a 6, Satanás se apresenta diante de Deus e questiona a Deus se de fato Jó o teme. E como eu disse, eu não vou gastar tempo com isso, estou fugindo pela culatra aqui, para não explicar essa situação, é bastante complicado, mas a intenção desse trecho é muito simples.
é romper com o cômodo ciclo da vidinha de Jó. É romper com aquela vida cíclica e aquela vida que Jó já tinha de uma maneira cômoda. Eu faço isso, Deus faz isso. Eu faço isso, Deus faz isso. Satanás surge então como um adversário que coloca uma crise no meio disso. Será que de fato Jó teme ao Senhor, Deus? Porque o Senhor colocou em volta dele um muro de proteção. É assim que Satanás diz. E Satanás então faz uma intriga com Deus. Jó, se eu tirar tudo aquilo que o Senhor deu a Jó, toda essa vida abençoada que Jó tem, será que Jó não olhará para a sua face e blasfemará? E depois no capítulo 2, ele diz um jargão, que talvez com certeza era um ditado popular da época, que diz assim: pele por pele. Esse ditado bíblico é mais ou menos a ideia de que tire progressivamente aquilo que o homem tem, e tire progressivamente aquilo que a mulher tem, e ela vai fazer de tudo para que você não toque na sua pele. Você pode ir tirando, mas quando chegar na pele, ela vai estribuchar. Ele vai estribuchar. E então, a partir do capítulo 2, começa uma aventura na vida de Jó. E essa aventura na vida de Jó revela verdadeiramente quem Jó é. Porque você quer conhecer alguém, basta fazer com que essa pessoa sinta dor. Esses são os mecanismos da tortura, não é? Se você já leu um pouco a respeito da ditadura no Brasil, os mecanismos de tortura e violência, se você já assistiu um filme policial, CSI, se você já assistiu um filme da Idade Média, você sabe que pegam uma determinada pessoa e a torturam para ver a integridade dela, não é isso? Vamos ver se esse camarada não vai falar. E aí fica esse mecanismo de infligir dor para ver até que ponto o caráter dessa pessoa aguenta. Até que ponto essa pessoa consegue manter o propósito de não fazer determinada coisa ou de fazer determinada coisa quando ela está sofrendo dor. Isso é o que é trabalhado em Jó. Em que a sua fé está firmada? Essa é a pergunta que Jó levanta para cada um de nós. Será que se Deus deixar de te abençoar, você continua louvando a Deus? Será que se Deus não corresponder às suas expectativas, você continua chamando Ele de Deus? Será que se Deus não funcionar, você continuará adorando? Não sei se há aqui pessoas da área da psicologia, talvez eu vou falar alguma coisa que você entenda mais do que eu. Pessoas na área da psicologia sabem que há duas grandes vertentes na psicologia, uma que se chama psicanálise e uma que se chama behaviorismo ou comportamental. E na área do comportamental tem um teórico chamado Skinner, o grande pai da teoria comportamental. E eu acredito que você sabe que Skinner tem um experimento que é muito conhecido, que é a sua caixa de ratos. A caixa de ratos de Skinner era colocar um animal dentro da caixa, um animal manso, dócil, colocava dentro da caixa. E o animal, ao aproximar-se de uma barra de ferro, caía o alimento, ou uma água, ou qualquer alimento, mas era mais com água que Skinner trabalhava. E de repente esse animal começa a fazer as peripécias que Skinner queria. Ele se aproxima, ele cheira e a gota de água cai, ele come ou bebe. E esse animal não tem nenhuma outra maneira de alcançar o que ele precisa, a não ser pela barra de ferro. E esse animal daqui a pouco fica totalmente adestrado. Totalmente adestrado. Ele já, a pessoa aproximar da gaiola ou aproximar da caixa, ele vai, aperta na tecla e cai a gota de alimento. Mas o experimento tem uma outra frase um pouco que maquiavélica e cruel. O que vai começar a acontecer com esse ratinho quando ele clicar várias vezes e não cair o alimento? Ou
quando ele clicar várias vezes e ao invés de alimento, ele levar um choque. O que será que pode vir a acontecer? E você tem inúmeros relatos de que esse animal começa a ficar feroz. Esse animal fica frustrado, porque ele entra na teoria de Skinner num estado chamado de extinção. Ele clica, ele aperta, ele faz o combinado, mas aquilo que era combinado ele não recebe. E é mais ou menos que acontece isso na vida de Jó. Jó, ele cumpre aquilo que a teologia da sua época lhe dizia: se você for justo, Deus lhe dará. Se você for justo, Deus lhe dará. Se você for justa, Deus lhe encherá de bênçãos. Se você fizer tudo o que Deus te pedir, e se você fizer todas as coisas que a igreja, que a religião determina para que você faça, Deus fará por você. E aí você começa aqui a entrar numa situação perigosa, porque a princípio você adora a Deus, e Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, além de ser Deus, abençoa você. E você adora a Deus, e Deus te abençoa. Mas daqui a pouco as coisas começam a ter um outro norte. Eu amo a Deus, Deus é meu Senhor, mas Ele me abençoa. Será que se eu amar a Deus um pouco mais, Ele me abençoa um pouco mais? Será que se eu deixar de fazer determinadas coisas, Ele não pode parar de me abençoar? Será que se eu fizer mais do que o meu irmão, eu não consigo ter um pouco mais de bênção? Será que se eu não clicar um pouco mais rápido, eu não ganho mais? Será que se eu não for mais à igreja? Será que se eu não jejuar mais? Será que se eu não fizer campanhas de oração, Deus não começa a agir por mim? E daqui a pouco eu começo mais a desejar as bênçãos do que o próprio Deus. Daqui a pouco Deus não está mais no meu foco. Eu gosto mais daquilo que Ele faz, eu gosto mais das portas que Ele abre, eu gosto mais das curas que Ele proporciona do que dele mesmo. E se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, algo está estranho. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele não é tão bom assim. Se Ele abrir, Ele é Deus, se Ele não abrir, eu estou sem fé. Se Ele abrir, se Ele corresponder, tudo está bem no meu mundinho religioso. Mas quando Ele me frustra, eu começo a demonstrar algo estranho no meu coração. Eu gostaria de folhear com você alguns trechos, e você vai ver o que Jó demonstra de estranheza. O que acontece com Jó quando Deus não funciona? No capítulo 3, verso 11, você pode notar que Jó amaldiçoa o seu dia de nascimento. Em todos os cultos, Valdir fez isso, nós oramos agradecendo a Deus pelo dia do nosso nascimento. Louvamos a Deus por isso. Mas Jó no capítulo 3, verso 11, pela primeira vez, e depois isso ele faz várias outras vezes no texto bíblico, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. No capítulo 6, verso 8 e 9, Jó deseja a morte. Jó diz: quem me dera Deus me enchesse a possibilidade e me esmagasse agora, e me mastigasse, e que Ele soltasse a mão e me exterminasse nesse momento. Uma terceira coisa que acontece com Jó quando ele fica frustrado, assim como esse rato na caixa de Skinner, Jó tenta a Deus falando besteira. Capítulo 6, verso 3, verso 26, ou no 7:11, Jó diz besteiras. Ele fala: as minhas palavras são impulsivas, são palavras proferidas ao vento, são palavras de um desesperado. No capítulo 7, versos 21, Jó tenta chantagear a Deus. Ele diz: olha Deus, eu agora vou me deitar no pó, e o Senhor vai me buscar,
mas eu não vou mais existir. Jó tenta movimentar o coração de Deus por meio de uma chantagem. E no capítulo 21, verso 7, Jó questiona a Deus: Deus, por que aquele meu vizinho pecador vive bem e eu não? Por que aquela mulher que não vai na igreja vive bem e eu não? Por que os ímpios prosperam? Essa é a pergunta de Jó. Por que os ímpios vivem, envelhecem e ainda se fortalecem no poder? E eu, Deus, olha para mim, eu que estou fazendo todas as coisas, o Senhor não age por mim, o Senhor não é mais o meu servo. E por último, Jó leva Deus para o pau. Capítulo 23, verso 4, Jó leva Deus para o tribunal. Jó fala o seguinte: se Deus aceitasse comigo num júri. Olha a petulância de Jó. Jó quer discutir com Deus. Jó quer defender-se diante de Deus. E ele diz assim: se eu soubesse onde encontrar Deus, se eu pudesse chegar com Ele num tribunal, eu colocaria minha causa, encheria minha boca dos meus argumentos. Vocês viram, irmãos, que em nenhum momento a gente pode elogiar Jó. Essa cultura que fala que Jó é alguém a ser reconhecido, não é uma cultura a partir do texto de Jó. Porque o mesmo Jó no capítulo 42 fala: eu me arrependo com a boca no pó, porque eu falei besteira. Eu falei de coisas que eu não conhecia. A gente, quando não lê Jó, elogia Jó, falando: homem cheio de paciência. Na verdade, você viu aqui que eu te mostrei que eu não tive paciência alguma. O texto bíblico que o pastor Valdir abriu o nosso culto foi: esperei confiantemente no Senhor. Esperar com paciência pelo Senhor. Jó não fez isso. Jó demonstrou toda a revolta de alguém que quer manipular a Deus. E de alguém que quer tornar Deus o seu servo, por meio de ritos religiosos. Eu faço, Deus, por que o Senhor não faz? Eu oro, por que o Senhor não responde? E assim, muito irritado, Jó tem discussões com seus amigos, e Jó vai quase que cumprindo a expectativa de Satanás. Estende a mão agora e toca tudo o que ele tem, e você vai ver, Deus, se ele não vai blasfemar na tua face. Toque na sua pele, e você vai ver, Senhor, se esse homem de fato ama o Senhor. Toque nessa mulher, e você vai ver de fato se essa mulher ama o Senhor. Nós temos o texto bíblico de Abacuque que diz: ainda que a videira não deu seu fruto, ainda que eu não encontre no meu celeiro alimento, eu continuarei louvando a Deus. A fé, ainda aqui, é uma fé que trabalha o nosso caráter, meus irmãos. E é isso que Deus ministrou ao meu coração, e é isso que eu estou compartilhando um pouco com você. Quando você viver uma situação onde Deus não corresponde às suas expectativas, é porque Ele está trabalhando algo mais profundo do que aquilo que você está pedindo para Ele. Ele está trabalhando o seu caráter. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas quando Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando Ele faz, você ganha o que Ele faz e ganha Ele mesmo. Quando Ele não faz, você ganha Ele mesmo e o seu caráter. Quando Deus não faz, Ele está trabalhando os seus mimos. Ele está trabalhando esta mulher ainda frágil na fé. Ele está trabalhando para que você se transforme em alguém com uma fé como um carvalho, uma fé como uma rocha. Alguém que consegue amar a Deus independente das circunstâncias, assim como vemos no apóstolo Paulo. Quando Deus trabalha e Ele não ouve as suas orações, é porque Ele está trabalhando em você e não naquilo que Ele pode te dar. Ele está trabalhando o seu caráter. Eu estava lendo um livro esses dias a respeito de caráter, e o autor, N.T. Wright, fala uma ilustração muito interessante. Ele fala que no Reino Unido tem uma bala, esqueci o nome da bala agora, que é uma bala que ela tem uma marca. E é fantástico porque todas as outras empresas tentam imitar essa bala,
Porque essa bala, essa marca que a bala tem, que é um timbre da empresa, por mais que você vai lambendo, chupando, mesmo um minúsculo pedaço de bala que fica na sua boca, ainda tem a marca. E as outras empresas tentam imitar, e você consegue perceber que é falsa, quando você deu umas lambidas na bala e a marquinha sumiu. E ele trabalha falando que é isso que Deus quer fazer conosco, trabalhar o nosso caráter. Independente das lambidas que a vida te dá, você continua louvando a Deus. Independente daquilo que acontece com você, você continua com a marca de Cristo no seu coração. Independente se Deus ouviu ou não ouviu a sua oração, você continua dizendo: você é meu Deus e eu te louvo. Independente se você está feliz ou triste, a sua aliança com Deus não é uma montanha russa. Ela se mantém constante, porque você ama ao Senhor. É isso que Deus quer trabalhar com você. E é isso que Deus trabalhou em Jó. Quantas lambidas a vida tem te dado? E quando a vida te lambe, o que é que você mostra para Deus? Qual o caráter que você mostra para Deus quando tudo aquilo que você pediu não aconteceu? Ou, muito pior, aconteceu ao contrário disso. Estava compartilhando com o Valdir, recebi nesse final de semana um casal muito querido nosso, meu e da Márcia. E é um casal que passou por lutas terríveis, terríveis. Eu nunca tinha feito um velório de criança, e o primeiro velório de criança foi um filho deste casal. Eu nunca tinha estado como pastor numa igreja com um caixãozinho branco. Eu acho que se você já viu essa cena, você sabe como ela é terrível. E eu me lembro que eu cheguei para pregar e eu falei: o que eu vou dizer, Deus? Mas antes de eu ir para o púlpito, eu vi uma cena desse casal. Esse casal de mão erguida louvando ao Senhor. E eu só pude, naquele momento, louvar a Deus pela força que Deus estava dando para eles. Mas a história não terminou aí. 8 meses depois, ela fica grávida novamente. E 4 meses depois da sua gravidez, estou lá eu de novo fazendo o segundo velório do seu filho. Na mesma igreja. Parecia a mesma cena, mas aí era uma garotinha. E lá estão eles, de braço erguido, louvando ao Senhor. E aquilo me impactava de uma maneira tamanha, porque na estrada, indo para Paranavaí, a cidade onde eles moravam, eu não conseguia falar nada com Deus. Eu e a Márcia só chorávamos no carro. Porque a minha vontade de falar para Deus é: Deus, o Senhor está de brincadeira, não é? O Senhor está de brincadeira. Se todas as coisas cooperam, me mostra agora, Deus, o que isso coopera? Porque não coopera em nada. Essas eram as minhas discussões com Deus. Mas quando eu entrei naquele templo, e eu vi os dois lá abraçados, na madrugada, com os braços erguidos, louvando a Deus. E hoje, depois de um tempo, passei esse feriado com eles, ouvindo as histórias do que Deus trabalhou no caráter deles. Eu entendi por que Deus estava me pedindo para ler Jó. Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus planos é frustrado. Mas, se Deus pode todas as coisas, Ele pode desobedecer a você e a mim. Se Deus pode todas as coisas, e se nenhum dos seus planos é frustrado, se nenhum dos planos de Deus é frustrado, Deus pode frustrar você. Você já parou para pensar nisso? Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus planos é frustrado. Deus pode frustrar você. Porque talvez o Deus que eu e você criamos no nosso coração seja um Deus muito pequeno e mesquinho, que é um Deus que só quer servir a mim. E é um Deus que quando eu acordo e Ele está olhando para mim, e eu me sinto amado, eu estou bem. Mas quando é um Deus que não me corresponde, eu fico triste. E já aí, eu já nem sei mais quem é o Deus e quem é o servo.
Se Deus não é meu servo e eu não sou Deus de Deus. Sabe, meus irmãos, nós temos que tomar um grande cuidado quando passamos por lutas, porque muitas vezes nós quase chegamos a blasfemar. Quase chegamos a blasfemar. E fazendo isso, você está cumprindo o que Satanás falou. Mas tem um momento muito bonito na história de Jó. Quando está quase muito perto dele blasfemar, Deus surge no meio de um redemoinho. Se você vê no capítulo 38, verso 1 e no capítulo 40, verso 6, essa imagem. Deus no meio de um redemoinho, Deus no meio dessa tormenta, Deus no meio dessa confusão, começa a conversar com Jó. Deus fala com Jó no meio de um redemoinho. Esse símbolo é muito forte, né? Porque muitas vezes nós estamos no meio de um redemoinho, não é? Se você já assistiu Twister, e você vê aqueles telhados voando, aquela vaca voando, aquela vida bagunçada, muitas vezes é assim que nós estamos. A gente não sabe mais o que fazer, a gente não sabe mais o que orar, a gente abre a Bíblia está vazia, a gente ora, nossa oração bate no teto e volta, a gente vem na igreja, não é mais ou menos a mesma coisa que vir ou não vir, parece que nada mais tem sentido. E é no meio dessa muvuca que Deus fala com você. É no meio desse redemoinho que Deus surge e você acha que tudo vai acabar, a sua fé vai acabar, e Deus surge e Ele começa a conversar com você no meio deste redemoinho. Eu não sei se você já passou por redemoinhos, eu já passei. E como eu falei para vocês, confesso de novo meu medo. Não sei se Deus está me preparando para um redemoinho aí. Mas se for para trabalhar o meu caráter, Deus, eu estou aqui. Nós temos a aprender com Jesus Cristo que quando Deus não ouviu a sua oração, quando Ele clamava no Getsêmani e transpirava sangue, quando Deus não ouviu a sua oração, Ele disse: seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Interessante, se você conhece o texto de Hebreus 5, e se você não conhece esse texto, um dia eu te convido a ler. Interessante que o autor de Hebreus trabalha esse momento de Jesus no Getsêmani, que ele diz assim no capítulo 5, versos 7 e 8, nos dias da sua vida, Jesus Cristo, com grande clamor e lágrimas, ofereceu clamor, orações e súplicas a Deus, aquele que podia livrá-lo da morte. E embora sendo filho, o Altíssimo Deus, Jesus, aprendeu por obediência pelas coisas que sofreu. Mas muitas vezes a gente não quer falar amém para isso, não é? A gente quer uma teologia da prosperidade, não é? A teologia da prosperidade é muito forte nessa nossa geração, porque ela ocupa exatamente o que nós queremos. Nós queremos a bênção. Nós não queremos que trabalhe o nosso caráter. Nós queremos bênção, bem-estar. Nessa sociedade hedonista, essa sociedade do prazer, um mínimo sofrimento é muito grande. É muito grande. E nós não lembramos mais o texto de Filipenses que diz: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, porque Ele, sendo grandioso Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas deixando a sua glória, se tornou homem. E não somente homem, mas servo. E não somente servo, mas servo obediente. E não somente servo obediente, mas obediente até a morte. E não somente morte, morte de cruz. Esse evangelho não é o evangelho que nós queremos, não é? Pele por pele, eu te mostro qual o caráter desta mulher. Pele por pele, eu te mostro qual o caráter deste homem. Quando chega na nossa pele, a gente está disposto a falar: não, Deus. Para. Que cristianismo nós estamos vivendo, meus irmãos? Que é um cristianismo que não quer cruz.
Que cristianismo nós estamos vivendo, que é um cristianismo que não quer sofrimento para ser lapidado conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo? Que homem e mulher de fé você quer ser, se não passar pelo caminho do Calvário? Mas eu estava chegando num momento gostoso. O momento gostoso é o capítulo 48, ou na verdade o capítulo 38 de Jó. É que Deus surge no redemoinho e começa a ensinar a Jó. E Deus ensina a Jó de um jeito muito bonito. E note no capítulo 38. No capítulo 38, Deus começa a falar. Agora já não é mais Zofá, agora já não é mais Bildade, agora já não é mais Eliú, agora quem fala é Deus. E cale-se diante dele toda a terra, porque Deus vai falar. E Deus começa a falar com Jó. E Deus começa a falar com Jó de uma maneira muito diferente daquilo que nós esperamos. Deus não fala nada a respeito do sofrimento de Jó. Deus começa a mostrar os detalhes da criação que Ele cuida. Deus diz assim: sou eu que cuido dos fundamentos da terra, Jó. Jó, fui eu que encerrei as portas do mar. Sabe, Jó, sou eu na madrugada que trabalho e crio a aurora. Sabe, Jó, sou eu que dou limites ao abismo. Sabe, pequeno Jó, sou eu que coloco portas à sombra da morte. Sabe, Jó, sou eu que conheço os tesouros da neve. Eu conheço a direção do vento oriental. Eu conheço quando vai vir um relâmpago. Eu sei contar os orvalhos. Sabe, Jó, você não sabe de onde vem o gelo. Eu sei. Jó, você consegue saber das cadeias da Pleiades e dos laços de Órion? Eu sei de todas as constelações. Jó, você consegue cuidar da ursa e dos seus filhotes? Você sabe contar as nuvens? Você sabe quando um raio virá? Você sabe, Jó, quando as cabras selvagens vão dar luz? Você conhece e consegue domar o jumento selvagem, o asno feroz, o boi selvagem, a avestruz? Jó, você sabe o momento que a águia abrirá as asas para voar? Eu sei, Jó, eu sei. Jó, fui eu que criei o cavalo. Você admira a sua força, mas eu sou o criador do cavalo. Jó, você talvez admire o hipopótamo. Ou você admira, e na época de Jó, tinha um mito que é o Leviatã. Leviatã é um monstro marítimo. E no capítulo 41, Deus fala do Leviatã. E fala, quem é que consegue colocar uma coleirinha no Leviatã e levá-lo para passear no bairro de casa? E ele diz, eu sou o criador do Leviatã. Eu sou o criador de todas as coisas, Jó. E sabe, para mim essa cena é como se Deus tivesse que erguendo o queixo de Jó. Jó está lá fechado assim, não quero, não vou, está doendo muito. Como uma criança mimada, Jó está emburrado. E Deus chega carinhosamente, pega no queixo de Jó, ergue e fala, olha para a criação, Jó. Tira os seus olhos do seu próprio umbigo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos o mundo, e foi isso que foi pregado pelo pastor René hoje de manhã. Muitas vezes nós olhamos o mundo a partir da nossa dor, e aí o mundo se torna cinza. Mas quem está mal é você e eu, e não o mundo. É aquela coisa, você está numa festa, e pela festa não está atendendo você, a festa é chata. Vamos embora, essa festa está chata. Mas você não consegue ver que todo mundo está se divertindo. Mas por você não estar se divertindo, a festa não está legal. Isso que Jó fez. Jó achava que o mundo estava acabado, porque na verdade ele estava acabado. Mas Deus ergue o queixo e fala, Jó, o mundo continua acontecendo. Eu continuo sendo Deus. As coisas estão sendo cuidadas, Jó. Você está passando por um breve momento de aflição. Mas eu sou Deus. Eu sou Deus. Meus irmãos, nesse mundo de egoísmo e de egocentrismo, a sua dificuldade se transforma em algo tão grande, tão grande. Um minguinho que bate na quina da cama, você
fica um dia inteiro amargo por conta dessa situação, não é mesmo? E seu dia acaba, e você fala, meu dia acabou. Como a gente ouve frases do tipo, meu dia acabou hoje porque eu estou com uma dor de cabeça. Espera aí, uma dor de cabeça acabou com o seu dia? Meu dia acabou hoje porque a minha esposa me respondeu mal. Espera aí, a sua esposa te respondeu mal e acabou com o seu dia? Meu dia acabou porque no meu trabalho eu fui destratado. Espera aí, você foi destratado e acabou com o seu dia? Coisas pequenas têm atrapalhado coisas grandes. E no capítulo 38, Deus ergue os olhos de Jó para ver as coisas grandes. Fala, Jó, as suas lutas são pequenas comparadas às que eu travo todas as manhãs para que nasça um novo dia. E aí o caráter de Jó começa a ser trabalhado. E Jó professa a sua fé. Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus planos é frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, porque eu criei um Deus que não é o Senhor. Eu criei um Deus que obedece a mim. Eu criei um Deus que cumpre as minhas expectativas, mas que bom que o Senhor me salvou, Deus. O Senhor me libertou desse mecanismo de um Deus que cumpre as minhas expectativas. De um Deus que eu já dominava, de um Deus que eu já entendia. E aqui eu estou usando Deus com um D bem pequeno, tá bom? De um Deus que já me servia, e não de um Deus que era o meu Senhor. De um Deus que fazia tudo o que eu queria, e estava mimando a minha fé. Que bom que o Senhor me salvou desse Deus. Que bom que o Senhor destruiu esse ídolo. E que bom que o Senhor me libertou. Agora os meus olhos te veem. Eu vou falar uma coisa aqui. Quando você estiver passando por uma grande luta, meu irmão, por uma grande luta, saiba que Deus está fazendo infinitamente mais em você. Você talvez não veja, porque as lutas vêm e parece que esparrama todo o quebra-cabeça, né? E você já não sabe mais o que fazer, está tudo muito bagunçado. Você pega essa pecinha, mas essa não combina com aquela, e aí você fica desesperado, e como eu falei, você entra numa crise espiritual. É aquilo que os pais da igreja chamam de deserto. Acredito que você já leu livros a respeito disso. Desertos na fé. É quando tudo fica seco. A Bíblia é tão rica de promessas, você abre ela de capa a capa, parece que nada toca o seu coração. Você já passou por isso? É terrível, não é? É terrível. Você vem na igreja e você vê irmãos com os braços levantados e adorando, e você fala, você está adorando o quê? E você procura Deus e parece que Deus não está. E como eu falei, você tenta orar, mas há um desânimo na fé. E você chora. E parece que sua fé está quase que acabando. Sabe que nesse momento, Deus está trabalhando coisas muito profundas em você. Deus está lapidando o seu caráter. E quando esse deserto passar, você verá. O que eu estou fazendo agora você não entende. Mas quando passar, você entenderá. Você entenderá. Essa madrugada eu fiquei conversando, com esse casal. E fiquei embasbacado com aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Eles não ganharam mais filhos, mas eles ganharam muitas coisas aqui dentro. Muitas coisas. É uma nova mulher, é um novo homem. E muitas outras coisas Deus vai fazer na vida deles. Meus irmãos, o livro de Jó é um detox na nossa fé. É tomar couve com abacaxi. Porque a nossa fé está intoxicada com um Deus que cumpre as suas expectativas. Sabe? O livro de Jó é um detox.
Ele limpa você. Eu não estou aqui desejando que você passe por uma luta como Jó passou. Sai de reto, pastor. Se tivesse uma madeira agora, até daria 3 soquinhos aí, né? Eu não estou desejando isso, mas a experiência de Jó é importante para todos nós. E quando Deus separar você para passar por uma experiência de luta e tribulação, saiba que Ele está trabalhando em você, coisas que a sua espiritualidade não consegue fazer, coisas que as suas próprias orações não conseguem fazer. Deus está te levando a orar de um jeito que você nunca orou. Deus está te levando a buscá-lo de um jeito que você nunca o buscou. Deus está trabalhando em você, em você. E mesmo antes dele cumprir, mesmo antes dele terminar, saiba que é uma guerra espiritual travada. E Satanás talvez esteja olhando, falando, ele vai blasfemar, ele vai blasfemar. Mas sabe que Deus vai surgir no meio desse redemoinho e vai conversar com você. E no meio desse redemoinho, Ele vai ministrar o seu coração. E vai falar, olhe para a criação. E olhe como eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus. Bem sei que tudo pode, Senhor. E nenhum dos seus planos é frustrado. Não deseje aquilo que Deus pode te dar. Deseje a Deus, mesmo quando Ele não lhe der nada. E se hoje você não consegue fazer isso, se hoje você não consegue falar, Deus, eu não consigo contemplar uma relação contigo sem o Senhor me dar algo, peça para que Ele ensine você, peça para que Ele te ensine, para que você seja um cristão ou uma cristã forte na fé, independentemente das circunstâncias. Vamos nos colocar em pé? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tem uma frase que se repete aí, não é? Ele é Deus. Tem frases que mudam, não tem? Mas tem uma frase que é constante. Ele é Deus. Doenças ou não, riqueza ou não, alegria ou não, Ele é Deus. Isso é ser íntegro. Ele é meu Deus. Mas Robson, olha a batalha que você está passando. Ele é Deus. Mas minha irmã, olha o que você está passando. Ele é Deus. No meio dessas vozes, Jó teve que ouvir a voz de Deus. Teve a voz da esposa, a voz dos amigos, as suas próprias vozes, mas ele teve que ouvir a voz de Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Essa frase é forte, né? Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Interessante que o apóstolo Paulo descobriu isso, né? Eu posso estar em prisões ou não estar em prisões, eu posso ter alimento ou não.
A minha alegria não oscila, porque Ele é minha alegria. Sabe, meus irmãos, eu creio que quando tiver uma igreja com essa integridade, nós vamos ensinar para esse mundo o que é alegria. Porque hoje o mundo, a alegria é conforme as circunstâncias, né? Se eu estou bem hoje, estou alegre. Está tudo acontecendo, estou alegre. Mas se não, eu não estou alegre. A Bíblia diz: alegrai-vos. Então quer dizer que alegrar é uma prática espiritual. Assim como a Bíblia diz: orai, leia a palavra, ela também diz: alegrai-vos. A alegria não é espontânea conforme as circunstâncias. A alegria é uma prática devocional. Você pode falar: eu vou ficar alegre. É isso. Ah, Robson, eu não consigo fazer isso. Eu também não. Mas eu tento praticar. Eu tento falar: hoje eu vou ficar alegre. Mas não tá, as coisas não estão bem, mas eu vou me alegrar. A alegria tem que ser dominada pela nossa fé, e não a alegria dominar a nossa fé. Entende isso? Vamos orar? Converse com Deus. Quais são as lutas que você tem passado? E talvez de uma maneira estranha, agradeça a Deus pelas lutas que você tem passado, porque você crê que nenhum dos seus planos é frustrado. Converse com Deus nas lutas que você tem passado na sua casa. Converse com Deus e agradeça a Ele por conta das orações não respondidas. Diga para Ele: obrigado, Deus, pelas orações que o Senhor não me responde. E assim você já vai estar de uma maneira trabalhando o seu caráter. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é Deus. Agradeço ao Senhor, Deus, porque o Senhor não cumpre a nossa vontade. Nós é que somos chamados a cumprir a Tua, que é boa, perfeita e agradável. Pai, eu peço perdão ao Senhor, a começar em mim, quando eu fico chateado com o Senhor. Me perdoe, Deus. Quem sou eu para ficar chateado com o Senhor? Quem sou eu, Deus, para colocar o Senhor contra a parede, para exigir, para reivindicar? Quem sou eu, Pai? Me perdoe, Deus. Me perdoe, Deus, quando eu faço chantagem. Me perdoe, Deus, quando eu tento barganhar. Me perdoe, Deus, quando eu não me coloco no meu lugar de servo e de filho obediente. Pai, leva a Tua igreja, Deus, a ser mais madura, a estar contigo independente das circunstâncias. Leve, Deus, esse homem e essa mulher a amá-lo por aquilo que o Senhor é. Leve a cada um de nós, Deus, a amarmos e louvarmos ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Deus, isso é tão difícil, mas nos ensine, nos coloque na escola de Jó, e nos leve a dizer: antes nós não conhecíamos ao Senhor, mas agora os nossos olhos Te veem, porque nós queremos conhecer verdadeiramente ao Senhor. É isso que Te pedimos, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Receba a bênção, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor que é constante sobre as nossas vidas, esteja sobre você, sobre a sua casa, no seu trabalho, sobre aqueles que vão viajar durante essa semana, sobre a igreja do Senhor aqui em Marília e a Tua igreja espalhada por toda a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Vamos na paz do Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem assim eu amei, somente nele.
Jó.